Então, mais uma vez, olá a todos. Nós vamos agora para esta aula falar sobre o desenvolvimento lúdico e da aprendizagem. Para isso, eu irei compartilhar aqui a tela sobre esta nossa aula. Então, a nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento lúdico e da aprendizagem. Para a gente iniciar este nosso momento, eu quero que vocês fiquem bastante atentos a essa explicação, porque essa vai reforçar até mesmo uma aula já gravada anteriormente. Só que talvez o que eu vá compartilhar aqui com vocês, mas professor, talvez já tenha falado a respeito disso, mas é que já vai já planejar a nossa proposta interventiva, ou seja, a nossa proposta de intervenção na nossa disciplina e também para fazer com que vocês sintam-se motivados a fazer esse projeto de intervenção que vai fazer parte da nossa avaliação. Então, vamos lá. Então, inicia-se esta aula com esses dois questionamentos. O que você entende por desenvolvimento lúdico? Então, essas duas perguntas, né? O que você entende por desenvolvimento lúdico e, e o que é desenvolvimento da aprendizagem, né? O que você entende por desenvolvimento lúdico e por desenvolvimento da aprendizagem. Então, fiquem atentos que, como eu quero ter a interação com vocês em relação à questão do desenvolvimento lúdico e também da aprendizagem, eu quero que vocês, no momento da nossa aula de sábado, que vocês possam compartilhar conosco, né, com os demais colegas e comigo, professor, de forma, claro, virtual, sobre essa temática, respondendo, tentando dar as suas respostas pessoais a respeito dessas duas questões, esses dois questionamentos. Então, é algo bem pessoal e voltado especificamente para você. Então, o que você entende por desenvolvimento lúdico e desenvolvimento da aprendizagem, certo? Então, eu não vou dar não é dar as respostas, mas eu não vou dizer aqui o que eu entendo por desenvolvimento lúdico, porque eu estarei dizendo isso ao longo da nossa apresentação aqui da aula. Aliás, fazendo com que vocês cheguem a uma possível resposta sobre o que seria o desenvolvimento lúdico e o que seria o desenvolvimento da aprendizagem. Embora a brincadeira seja uma atividade livre e espontânea, ela não é natural, mas uma criação da cultura. O aprendizado dela se dá por meio das interações e do convívio com os outros. Então, aqui nós vamos ter algumas palavras-chave para a nossa reflexão. Primeiro, nós temos aqui falando em relação que a brincadeira, ela, mesmo que seja uma atividade, como é colocado aqui, uma atividade livre e espontânea, ela não é natural, mas uma criação da cultura, ou seja, lembra que nas aulas anteriores nossas, gravadas, nós falamos alguma coisa já em relação a essa questão, porque como nós somos produtos do meio e também nós temos que respeitar as fases do ser humano, então o aprendizado, como já foi dito em aulas anteriores nossa, ele se dá através da interação com o outro, lembre-se disso, né? Então, esse momento de interação, que nós vamos ter vários, não somente autores da pedagogia, mas também da linguagem, de linguística, né, de Antunes, Irandé Antunes, e outros que vai falar sobre
essa questão da interação, então a interação ela torna-se muito importante para o convívio com os outros. Lembre-se que nós já dissemos que é através da interação, quando a criança, por exemplo, está brincando, ela está interagindo, ela está adquirindo conhecimento, ela está aprendendo e ela está tendo o seu convívio sociável. Lembra dessa palavra que nós falamos anteriormente? Então, ela está tendo o seu convívio social, ou seja, o seu convívio com os outros. Então, a brincadeira, ela, como diz, como a própria citação, o próprio slide nos fala que não é, mesmo que seja uma atividade livre, né, e espontânea, ela não é natural, né? A brincadeira é a questão cultural. Veja que desde os primórdios da humanidade, o Homo sapiens, né? E também na época da Grécia, né? Do Egito, então sempre houve a questão da brincadeira, né? Das atividades ao ar livre, né? Então sempre é a questão cultural. Agora, cada tempo a seu modo, né? Então, cada brincadeira de acordo com o seu tempo, a sua década, né? O seu século, a sua época, diga assim, de passagem. Então, veja que a questão do aprendizado faz parte, aliás, da cultura, né? Da cultura de um povo, da cultura, por exemplo, da família. Então, toda essa questão permeia através também das brincadeiras. Então, veja que o processo, o ato de brincar, né, então, é algo que gera conhecimento, gera interação, e através dessa interação há, consequentemente, um aprendizado. O lúdico é uma linguagem expressiva que possibilita conhecimento de si, do outro, da cultura e do mundo, sendo um espaço genuíno de aprendizagens significativas. Então, a palavra-chave aqui seria a palavra lúdico, né? Então, o lúdico é tudo isso. É essa linguagem, diga-se de passagem, expressiva, né? Então, a linguagem, como o lúdico é uma linguagem expressiva, então ela possibilita tudo isso. Então, veja que é através do lúdico que a gente, por exemplo, conhece novas culturas, nós conhecemos, por exemplo, novas pessoas, nós conhecemos, por exemplo, o mundo em si, o mundo em que nós estamos situados, né? Então, veja que o lúdico é tudo isso. O lúdico é eu resumo esse slide como o lúdico como sendo uma linguagem expressiva, né? De uma especificidade que gera tudo isso, ou seja, gera conhecimento. Lembre-se que o lúdico não é apenas o brincar em si, né? Então, veja que é uma linguagem, né? Então, o lúdico, ele gera essas aprendizagens significativas, ou seja, o lúdico gera um aprendizado que tenha significância para o sujeito ali envolvido, né? Ou seja a criança, até mesmo o adulto, o jovem ou adolescente em si. Então, o lúdico nos permite e nos possibilita tudo isso, né? Então, que é através do lúdico que a gente, por exemplo, você pode perceber que quando você tem uma criança, por exemplo, recém-chegada na escola de outra região do nosso país, por exemplo, às vezes a mesma brincadeira que se faz aqui, vamos supor, num estado, numa cidade, ela recebe às vezes outro nome em outro estado, em outra cidade até mesmo, mas sendo a mesma brincadeira, mas ela tem às vezes uma nova roupagem, uma nova dinamicidade,
uma nova, até mesmo um novo nome, né? Então, veja que o lúdico é esta linguagem de expressão. Lúdico, né? Pode-se dizer que a atividade lúdica, ela funciona como um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Portanto, a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para a aprendizagem, o desenvolvimento social, cultural e pessoal, e contribui para uma vida saudável, física e mental. Esta é uma citação de Malaquias Ribeiro, 2013. Então, veja que quando os autores colocam aqui que o lúdico, essa atividade lúdica, o lúdico, aliás, ele diz que pode-se dizer que a atividade lúdica ela funciona como isso, né, como esse elo integrador. E se você for realmente perceber, verificar isso, de certa forma, isso tem consistência, não é verdade? Porque através de uma atividade lúdica, do ato de brincar, de uma brincadeira, que você trabalha, realmente, lembra que teve um momento nosso de uma aula que nós falamos a respeito disso, tá? A questão do lúdico, que ele tem a formação integral da criança, né? Então, desde os aspectos motores, né, do pensamento, do cognitivo, a questão da afetividade, isso também influencia bastante, né? Isso através da ludicidade, porque você, de certa forma, dependendo da brincadeira, você vai trabalhar, por exemplo, aquela criança que é bem amorosa, aquela criança, por exemplo, que gosta, às vezes, de abraçar, de tratar o outro bem, de querer fazer carinho na outra criança, ter um cuidado. Também você vai ter aquela criança que, às vezes, não gosta de carinho, não gosta de estar perto do outro, também, às vezes, trata mal o outro. Isso talvez seja até mesmo um reflexo da sua própria criação. De certa forma, acredita-se que seja de acordo com, por exemplo, se a criança ela recebe amor em casa, então ela vai ser uma criança amorosa. Se ela é uma criança, por exemplo, que os pais não têm, não é que os pais não amem a criança, vamos entender bem isso. Eu não estou falando em relação do pai ou da mãe dos pais dizer que não ama a criança. Ao contrário, os pais amam seus filhos, mas às vezes os tratam com desamor. Ou seja, não sabem, aliás, demonstrar o amor que sente para seus filhos. Por exemplo, se nós formos citarmos aqui, a gente vai ter momentos, talvez, da realidade de alguns de vocês, dos pais, por exemplo, que o pai, principalmente, o papel do pai na família, às vezes tem pai que não tem o hábito, por exemplo, de abraçar os filhos, principalmente o filho homem, de dar beijo no filho, de abraçar o filho, né? Porque acha que é homem, então homem isso não é coisa de homem, né? Dizem que isso não é coisa de homem abraçar o homem, né? Mas esquece, principalmente, que há os amores, ou seja, o amor paterno, né? E que o pai tem que ter, o filho tem que ter com o pai e o pai tem que ter com o filho. Ou seja, este amor não é o amor como um amor de um homem e de uma mulher, né? Então é um amor diferenciado, é um amor de pai para filho. Qual é o pai? Não tem problema nenhum do pai beijar ou dar um abraço no seu filho, beijar o seu filho, dizer que o ama, né? E mesmo tanto o pai quanto também o filho. Então, essa questão lúdica, tá, com certeza, nos mostra esses aspectos, né? Então, e quando você fala dos aspectos, por exemplo, afetivos, você vai ter aí, no caso, os aspectos sociais. A sociedade, por exemplo, a nossa sociedade, a sociedade brasileira,
Veja como é que ela coloca o papel do homem e da mulher, né, da criança, do jovem, do adolescente, perante a sociedade em que está situada. Né? Então, veja que tudo isso é a partir do brincar, né? Portanto, a partir do brincar, desenvolve todas essas habilidades, diga-se de passagem, né? Desenvolve a facilidade, no caso, para a aprendizagem. Veja que quando você tem, por exemplo, essa forma lúdica, né? O lúdico funciona como funcionando, aliás, como esse elo integrador entre esses aspectos que é colocado aqui, seja os motores cognitivos, afetivos, sociais, né? Partindo do brincar, então a aprendizagem ela vai fluir naturalmente e ela vai fluir de forma prazerosa, vai fluir de forma que a criança vai se sentir bem em estar ali, porque ela talvez através de uma certa brincadeira que é colocada ali diante dela para que ela possa participar, ela vai se sentir amada, isso, ela vai se sentir, por exemplo, a criança vai se sentir protegida, ela vai perceber que ela é importante, que ela tem o seu papel ali, que ela tem uma função. Então, veja que o desenvolvimento, por exemplo, social da criança, né, cultural, e sem falar no pessoal, né? Então, vai contribuir com certeza para uma vida certamente bastante e bem saudável da criança, né? Seja a vida saudável dela, tanto física quanto mental, né? Tanto fisicamente quanto também mentalmente, ou seja, a própria mente da criança. Então, veja como o lúdico torna-se importante no processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, se a gente conseguir inserir a ludicidade, né, o lúdico em nossos momentos de interação com os nossos alunos, com certeza nós teremos, por exemplo, alunos bem mais felizes, bem mais adeptos a estar ali naquele ambiente de ensino, quando a gente usa esse processo de aprendizagem, né? A gente inclui a ludicidade e o lúdico em nossas aulas. A educação lúdica, na essência, além de contribuir e influenciar na formação da criança e do adolescente, possibilitando um conhecimento sadio, um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma prática democrática, enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio. Essa citação de Almeida, 1990. Veja que a gente poderia refletir sobre várias coisas aqui contidas nessa citação de Almeida, né? Primeiramente, vamos pegar essas duas palavras, né? A educação lúdica. Veja que não fala somente o lúdico, mas sim uma educação lúdica. Então, essa educação lúdica, quando ela passa a contribuir e influenciar na formação da criança e do adolescente, com certeza nós teremos um adolescente, uma criança sendo desenvolvida de forma sadia, tanto, como já dissemos no slide anterior, fisicamente, quanto também mentalmente. Por que isso? Porque vai ter um enriquecimento permanente. Por que esse enriquecimento permanente? Porque como a ludicidade, o lúdico, por exemplo, a educação lúdica, vai fazer parte da sua vida cotidiana, do seu processo, aliás, de ensino-aprendizagem, então isso torna-se permanente e o espírito de uma prática democrática
vai sendo desenvolvido na criança, não é? E daí vai gerar o quê? Com isso vai gerar conhecimento. E através desse conhecimento, e tudo isso, a gente percebe-se também, pela própria, ela vai a criança, o jovem, o adolescente, até mesmo o adulto, ele vai acabar, por exemplo, participando ali de forma espontânea, de forma franca, né? Ou seja, de forma criativa, livre, e também vai ter a sua crítica também, né? Então, veja que a missão nossa hoje da educação, acredito eu, que é formar a criança como um todo, né? A criança em todos os seus aspectos. Nós não estamos, por exemplo, trabalhando, por exemplo, trabalhando uma educação apenas para serem aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio, apenas no Enem, né? Ou apenas para o mercado de trabalho. Nós estamos formando cidadãos, pessoas que muitas das vezes não vão querer, por exemplo, nem mesmo fazer uma faculdade, talvez vão querer montar seu próprio negócio, muitos talvez não vão querer seguir a vida acadêmica. Então, a gente tem que formar o cidadão como um todo, para que ele possa perceber, formar a criança como um todo, para que ela possa perceber o quão é importante o conhecimento. Então, vai depender dela e das atitudes de intervenção também do próprio professor, para que ela possa se interessar por este processo. Então, essa, veja que quase todos os slides cita, a gente sempre vai e volta e para na questão da interação social, porque quando uma criança, por exemplo, ela não consegue, por exemplo, se ter uma interação social adequada, nós vamos ter futuros profissionais também que não saberão, por exemplo, trabalhar em equipe. Tem muita gente, mas é muita gente mesmo que não sabem trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Digo isso de até mesmo colegas nossos, né, professores. A gente sabe isso quando a gente está no ambiente escolar, quando a gente percebe, por exemplo, que tem aquele colega que talvez tenha dificuldade de se relacionar bem com os demais, tem uma certa dificuldade. Então, veja que tem pessoas que não sabem, por exemplo, respeitar a opinião do outro, que não sabem, por exemplo, se o outro tem uma opinião diferente da dele, ele não aceita a opinião diferente da dele, é só a opinião dele que vale, ou seja, é só ele que sabe fazer aquilo, é algo que você está executando ali, então só ele que sabe fazer aquilo, ele não confia no outro. Ele pensa que ninguém sabe fazer, somente ele sabe fazer aquilo. Então, por isso que é importante, é através da educação lúdica que a gente vai mudando essa realidade. Como eu disse, sempre a gente para na questão da interação, né? Então, a interação, ela estabelece um clima favorável para a aprendizagem, né? Então, é uma citação aí do MEC, né? Do INEP, né? Do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, e do Ministério da Educação. Então, a interação, ela, como eu já tinha dito aqui anteriormente, ela estabelece esse clima favorável para a aprendizagem. Por que esse clima favorável para a aprendizagem? Porque é na interação que você vai conhecer os interactantes, ou seja, você vai conhecer as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos ali envolvidos. Ali, é na interação que você vai perceber, por exemplo, quem realmente eles ou elas são, não é verdade? Ou seja, é na interação que você vai perceber aquele que tem o espírito de liderança, aquele que escuta o outro, aquele, por exemplo, que diz que é mais de escuta, né? Aquele que é de ação, e um vai aprendendo com o outro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um colega meu que ele é muito bom nisso aqui, né? Por exemplo, de se comunicar com os outros, de escutar, de respeitar, então por que eu não
copiar isso do meu colega. Então, um aprende com o outro. Então, e no brincar, principalmente no brincar, né, na brincadeira, que as crianças elas vão aprender umas com as outras. Muitas das vezes elas acabam até mesmo brigando por talvez uma dizer algo que a outra não gosta, então porque o outro não respeitava a opinião do outro, então da outra criança. Por isso que a interação ela é com certeza esse clima super favorável para a aprendizagem, né? Porque é na interação professor-aluno. Veja as dificuldades que nós estamos tendo, por exemplo, na falta de interação com os nossos alunos nesses ambientes virtuais, mesmo os ambientes virtuais aqui, por exemplo, eu com vocês. Com certeza a nossa aula seria bem diferente se ela fosse presencialmente, né? Ou seja, se a gente tivesse essa interação um com o outro, não apenas aqui de forma virtual, porque virtual a gente fica apenas muito na conversa, na fala, na exposição, e na interação, não, na interação a gente iria ver aquele que talvez estava atento à aula, aquele que talvez não estava, então a gente brincava com um, brincava com o outro, então a gente teria outros momentos bem mais lúdicos e não ficaria apenas na questão da teorização, não é verdade? Então, veja como é importante. Vocês que já são professores vão perceber o quão é importante a interação com os nossos alunos. A gente tem a prova disso, né? Essa interação com os nossos alunos. Então, a interação ela é de suma importância nesse processo de ensino-aprendizagem, ok? Eu vou dividir essa aula em dois momentos. Esse aqui vai ser o primeiro momento, para não ficar muito grande o vídeo. Eu não marquei o tempo, então eu não sei o tempo que está. Talvez esteja pouco tempo ou não. Eu vou parar aqui a gravação e em seguida nós iremos dar continuidade a partir desse slide, tá ok?